Olá, amigos e amigas, aqui estou para apresentar mais um vídeo em favor de você mesmo, é o tema desse nosso vídeo. Agradeço a Deus a oportunidade de, mais uma vez, estarmos trazendo boas novas, trazendo palavras que nos tragam esperança, que nos desenvolvam a fé, que nos façam acreditar e crer na certeza, raciocinando que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Agradeço a todos vocês também que têm me acompanhado aqui. Já são quase 10 meses em que nós estamos produzindo esses vídeos e postando diariamente aqui neste meu canal do YouTube, Jorge Jossi Wagner, Palestras Espíritas. O tema de hoje é em favor de você mesmo. Um tema muito bonito, bem profundo, os ensinamentos. Vamos comentá-los. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que o outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se, de falar. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as próprias palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interpele o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e, em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia, o problema, a dificuldade, cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O desrespeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Essas palavras, esses ensinamentos, são do espírito André Luiz. O André Luiz ele é muito incisivo nos seus ensinamentos, muito racionais, ensinamentos que realmente nos atingem diretamente o nosso âmago, o nosso brio, o nosso orgulho, porque ele fala diretamente aquilo que nós somos. Porque foi o próprio André Luiz quem nos disse em um dos seus livros que nós somos ainda criancinhas, espiritualmente falando. Não é uma afronta que esse espírito está fazendo para nós, mas é realmente uma constatação de que ainda
Como espíritos imperfeitos, nós estamos na infância ainda, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento moral. Já temos um certo conhecimento, mas precisamos caminhar muito mais ainda. Por isso ele nos diz, então, de forma tão acertada, tão racional, veemente, sem ofender, aquilo que nós precisamos fazer. E todas essas anotações dele aqui, certamente estão muito de acordo com o título, em favor de você mesmo. Porque tudo o que eu faço, eu sempre faço para mim mesmo. Parece contraditório isso, não é mesmo? Mas é uma realidade. Tudo o que eu faço para mim mesmo. Não, mas quer dizer que se eu faço o mal para uma pessoa, eu estou fazendo mal para mim mesmo? Se eu faço o bem para uma pessoa, eu estou fazendo o bem para mim mesmo? Exatamente. Jesus já não nos ensinou que nós somos semeadores. Ora, quem semeia, obrigatoriamente tem que colher. Então as minhas ações, todas elas, são de minha responsabilidade. Daí então, o dito de André Luiz: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício em situações difíceis, desagradáveis. A literatura espírita, ela tem uma diversidade fabulosa, riquíssima. Em um dos livros, um espírito sofreu muito enquanto estava ainda no plano espiritual, estava em sofrimento, não conseguia realmente se erguer de modo nenhum, até que um espírito amigo foi recolhê-lo do umbral. Lembrando que o umbral é algo que nós projetamos com nossos próprios pensamentos. O umbral não é um lugar circunscrito, mas ele é construído pelos nossos pensamentos. Então ele estava em desequilíbrio, e estando em desequilíbrio, ele estava num lugar ruim, que nós espíritas chamamos de umbral. Que ele sai quando ele consegue se equilibrar. Então o espírito foi ajudá-lo e ele disse: mas eu reconheço que nada fiz para ninguém. Eu mereço esse sofrimento todo pelo qual eu estou passando. Ele falou assim: olha, mas alguém intercedeu por você, alguém fez orações por você. Não é possível, eu nunca fiz nada por ninguém. Aí então o espírito amigo o lembrou que em certa ocasião ele, muito mal-humorado, jogou um pedaço de pão, algumas migalhas de alimentos, para uma criança que tinha muita fome. E aquilo matou a fome da criança. E a criança não se esqueceu desse bem que a pessoa fez. E em algumas ocasiões ela orava por ele. E uma dessas orações certamente serviu muito para que ele pudesse se erguer. Então, tudo o que fazemos, nós fazemos em favor ou contra nós mesmos. Por isso que é necessário a gente lembrar-se desses ensinamentos do André Luiz. Cuidado no modo de você conversar, porque muitas vezes o modo de você falar é muito mais agressivo do que as próprias palavras. Não fale muito de você. Prefira que os outros comentem, os outros conversem. Mas quando a gente se refere muito a nós acabamos exacerbando as palavras e também fazendo com que o orgulho apareça muito mais. Evite a chamada verbosidade avassalante. Quem conversa sem parar cansa quem ouve. Então é necessário a gente aprender a falar e a dar um tempo para que a pessoa também fale. Sabemos que não é muito fácil, né? Claro. Eu, por exemplo, falo muito, falo bastante. Tento não falar muito, falo bastante. É diferente. Mas eu tento ouvir as pessoas, o que para mim é uma dificuldade, mas eu estou me esforçando para isso. Porque eu sei que, como o André Luiz nos ensinou aqui,
Tudo que fazemos, fazemos em nosso próprio favor. Então, em conversações, procuremos conversar menos. Deixe os outros falarem também. Se nos pedirem opinião, a gente dá a opinião também, né? Ele diz aqui, ó, discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Seja útil em qualquer lugar. Útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todas as pessoas. Muito interessante e muito importante também isso. Então, amigos e amigas, era isso. Em favor de você mesmo. Que nós possamos estudar um pouco mais o assunto. O assunto é vasto, é interessante e certamente nos interessa muito. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.